não sei, mas eu acho que ali com as crianças tinha uma unção especial. Eu estou sentindo assim meu coração bater mais depressa. Eu acho que eu fui abençoar as crianças e eu fui abençoado, amém? Você tem aí no nosso boletim a palavra de hoje. Nós estamos sempre escrevendo a nossa palavra de domingo no boletim, porque essa é a palavra que nós vamos continuar meditando durante a semana. Durante a semana nós vamos meditar nessa palavra nos grupos familiares, ok? Então é muito importante que você conserve aí o teu boletim. Essa manhã, ou esse dia, já estamos indo aí para depois do meio-dia, eu quero meditar com vocês em Atos capítulo 2, versículo 41 a 47, e o assunto de hoje é casas que mudam o mundo, casas com o potencial de mudar o mundo. Irmãos e irmãs, quando nós olhamos na nossa Bíblia, nós vemos que tantas coisas importantes, aliás, quase que a maioria das coisas mais importantes aconteceram nas casas. Muitas coisas importantes, casas, lares, estão dentro do plano de Deus, são tão importantes dentro do plano de Deus, que de alguma forma o inimigo tem lutado e tem tentado tirar isso do contexto, ok? Mas graças a Deus e para a glória de Deus, nós estamos firmes aqui com a nossa ideia de que a vida cristã é para ser vivida nas casas, não só na igreja, mas nas casas, amém? Então olha só a nossa introdução. Nós dizemos ali, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, é um organismo e não uma organização. Sabe, hoje em dia a igreja mais parece um negócio, e em certos lugares um negócio muito rentável, em que a ênfase é o dinheiro. Aqui na nossa igreja, às vezes até a gente esquece de falar do dízimo, das ofertas. Não que não seja importante, é importante, porque está na palavra de Deus, mas a coisa principal não é o dinheiro. Mas sabe o que acontece? Às vezes a organização fica muito maior do que o organismo, do que o corpo. A igreja vira uma estrutura, uma organização, então tudo é tocado como se fosse um negócio. E aí então nós perdemos aquela simplicidade e a bênção que Deus quer pôr na igreja, uma igreja que é verdadeira. Atividades de uma igreja saudável em Atos, no capítulo 2, versículo 42, que deve estar na nossa tela. Aí tem algumas atividades que essa igreja de Atos faziam. Uma igreja saudável precisa ter atividades como essa. Primeiro, precisa ter ensino, o ensino dos apóstolos. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui nós temos boas palavras na igreja. Não porque eu prego nessa igreja, porque outras pessoas pregam, mas nós temos cuidado com a palavra, em pregar o melhor possível, em pregar da maneira que você possa entender melhor possível. Depois a comunhão, nós temos bastante comunhão. Agora daqui a pouco, logo depois, nós vamos ali para o nosso almoço, vai ser um tempo de comunhão, gostoso com a igreja. Partir do pão, que é a Santa Ceia, e nas orações. São 4 atividades de uma igreja saudável. Agora presta atenção, nós dissemos que a igreja é o corpo de Cristo. Então, a igreja como corpo de Cristo, ela é uma maneira de viver e não uma série de encontros religiosos. Irmãos e irmãs, aí está o grande problema dos dias de hoje. A igreja se tornou uma série de encontros religiosos. A igreja não é uma religião, o cristianismo não é uma religião. Aí você pode dizer, pastor, o que você está falando? Exatamente isso. Existe uma diferença entre ser religioso e ser cristão. Uma diferença enorme entre ser religioso e ser cristão. Ser cristão tem a ver com uma pessoa vivendo a vida dele em nós. Cristão é aquele que tem Jesus vivendo a vida dele dentro de nós. Esse é o cristão. E Paulo resumiu isso numa frase dizendo assim: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Isso é que é ser cristão. Agora, uma religião são atos, rituais, coisas que a gente faz, orações às vezes decoradas, trejeitos, costumes, usos, mas está mais relacionado com a sociologia do que com a Bíblia. No tempo nós vamos pegando hábitos, fazendo as coisas daquela maneira, aquilo fica institucionalizado de tantas vezes que fazemos, e aí então a igreja
Na verdade, acontece que ela se torna uma série de encontros religiosos e não uma maneira de viver. Outra coisa, com o tempo nós aprendemos um linguajar que não é bíblico, que nos desvia do centro da palavra de Deus. Por exemplo, nós dizemos assim: hoje eu vou na igreja. É uma palavra sem sentido do ponto de vista bíblico, porque a igreja é você. Como é que você pode ir em você? A igreja, segundo a palavra de Deus, é você. Eu sou a igreja. A igreja é aquela pessoa na qual Jesus vive a vida dele. Essa é a igreja. Templo. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então, quando nós dizemos essa palavra, eu vou na igreja, eu vou convidar alguém para ir na igreja. Ou se você é cristão e você encontra com alguém, aquela pessoa está acabando de ter um encontro com a igreja. Vocês estão entendendo? Então, essas coisas vão mudando. E vão mudando de tal maneira que nós chegamos num tempo assim que, de tanto usarmos os termos de maneira equivocada, errada, nós perdemos o sentido do que realmente é a igreja. Então a igreja não é uma série de encontros religiosos, é uma maneira de viver, é a maneira de viver a vida de Jesus que está em mim. Veja aí o primeiro ponto que nós escrevemos: antes que os cristãos fossem chamados de cristãos, está lá em Atos 9:2, os seguidores de Jesus foram chamados de o caminho. O caminho. Antes da igreja ser chamada de igreja, ela era chamada de um caminho. Ok? A igreja começou a ser chamada de igreja depois. Ok? Agora presta atenção. Por que eles chamavam de caminho? Um dos motivos é que eles literalmente encontraram uma maneira de viver, um caminho. E sabe, esse caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não pode ter um encontro com o Pai a não ser por Jesus. Então o caminho, a igreja era um caminho. No começo era conhecido como um caminho. E o caminho é Jesus. É um estilo de vida, é uma maneira de viver. Eles chamavam o caminho por causa disso. Agora veja aí a nossa letra B. Um dos motivos era porque era uma maneira de viver. Letra C, já falamos, né? A natureza da igreja não se reflete numa constante série de reuniões religiosas lideradas por um clero profissional, em salas especialmente reservadas para experimentar Jesus. Irmãos, esse hoje é um dos problemas mais sérios que nós enfrentamos no meio do cristianismo. Porque quando eu quero que alguém conheça Jesus, normalmente quando nós queremos, nós dizemos assim: escuta, vamos lá na minha igreja hoje? Vai ter principalmente convidamos quando vai ter um programa especial. Vai ter um programa especial? Está tendo uma coisa assim. E normalmente é uma boa coisa. Não é errado fazer isso. Mas sabe, isso é um dos desvios que nós estamos vivendo. Porque então, nós trazemos as pessoas para tentarem ter um encontro com Jesus num lugar especial. Ok? Como se Jesus estivesse confinado aqui dentro desse lugar. Claro que aqui é um bom lugar para estar, porque nós aprendemos a palavra, nós fazemos oração, mas o grande problema é que isso fica na nossa cabeça tão lá dentro, que às vezes nós pensamos que para fazer uma oração, nós temos que sair de casa e ir até naquele lugar. Olha, eu fui católico, eu não estou falando mal da igreja católica. Não estou aqui para ser juiz. Ninguém deve ser juiz. De ninguém. Mas quando eu era católico, eu ia na igreja porque lá tinha um lugarzinho assim, como se fosse uma caixinha, e ali dentro ficava uma luzinha acesa, que nunca se apagava, e ali tinha um pouco de hóstia consagrada, e era considerado que Jesus estava naquele lugar. Então o que eu fazia? Quando eu queria fazer alguma oração, eu saía da minha casa e eu ia lá, porque Jesus tinha sido confinado naquele lugar. Agora veja, estou falando da igreja católica. Agora imagine nós que somos considerados evangélicos, acabamos fazendo exatamente a mesma coisa. Nós confinamos a um lugar. É isso que eu quis dizer aqui nesse ponto da letra C. A natureza da igreja não se reflete numa série constante de
de reuniões religiosas, liderado por um clero profissional. Gente, eu estou pregando para vocês aqui, eu sou profissional. Eu fiz um bacharelado em teologia. Eu fiz uma pós em aconselhamento pastoral. Eu fiz um mestrado em comunicação para poder se comunicar. E eu fiz um PhD em educação para poder ensinar. Eu sou um profissional. Então, sabe, às vezes o pessoal é dado dizer assim: oh, vamos lá, porque o pastor João tem uma boa palavra. Amados, amém que eu possa ter uma boa palavra, eu quero ter uma boa palavra. Mas deixa eu só te dizer uma coisa: quando você, que não é profissional, que não estudou teologia, que não fez nada, mas que é cristão genuíno, que recebeu Jesus, e Jesus mora em você, e o Espírito Santo vive em você, quando uma palavra de Deus sai da tua boca, ela tem tanto poder quanto a palavra que sai da minha boca. Não tem diferença, porque a diferença está no agir do Espírito Santo pela palavra. Então a igreja não é um negócio assim para ser como se fosse liderada por um clero profissional, salas reservadas para experimentar Jesus. Você pode experimentar Jesus em qualquer lugar, na sua casa. Uma vez eu lembro, eu era muito recém-convertido, bem no comecinho da minha vida cristã, e eu estava na frente da televisão vendo um filme. De repente, eu não sabia o que era, eu não sabia explicar naquele tempo. Hoje eu sei o que aconteceu comigo, lá no começo da minha vida cristã. O Espírito Santo veio sobre mim, eu vendo o filme, aliás, até meio rated R, como dizem aqui, né? meio não para ser visto, né? E eu estava olhando aquele filme, e de repente o Espírito Santo veio sobre mim, na frente da televisão, e eu vendo o filme, e o negócio começou, o meu coração ficou assim como que esmagado lá dentro, e eu comecei a chorar, e eu pensei: mas peraí, isso não tem nada a ver com o filme que eu estou vendo. O filme está numa hora aqui de ação, não tem nada a ver com esse negócio, um negócio estranho, me deu uma vontade tremenda. E eu estava na casa da Nice, a minha esposa, porque quando eu namorava a Nice eu ficava mais lá do que na minha própria casa, na pensão da sogra, né? E na casa dela tinha muitos discos, tinha um lá que eu quase, era daquele tempo dos bolachão assim, eu quase furei de tanto ouvir aquele disco. Tinha uma música dos Vencedores por Cristo, tempo antigo. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Essa música veio na minha mente, e eu senti um desejo enorme de ouvir essa música. E eu esqueci a televisão ligada, fui lá, botei a música, até esqueci de desligar a televisão, botei a música alta e comecei a cantar. Amados, um encontro com Jesus. Você pode ter lá na sua casa, dirigindo. Sabe, uma das boas horas que eu tenho sempre da minha vida de oração é enquanto estou dirigindo. Então o que é a igreja? A igreja não é esse local, não é um negócio reservado para experimentar Jesus. Eu só posso experimentar Jesus se eu for lá, eu só posso ter uma experiência com Jesus se eu for lá. Não, isso não é verdade. Isso é coisa de desvio do cristianismo. A última coisa do nosso primeiro ponto: de maneira profética, os seguidores de Cristo viviam a sua vida cotidiana em família, como uma resposta viva às perguntas da sociedade, no local mais fundamental, nas suas casas. Irmãos, uma vez um pastor estava dizendo para mim, contando da vida dele, uma história real, um amigo meu, pastor. Ele falou assim, ele estava muito quebrantado, ele falou: eu preciso conversar com você. Eu falei: pode falar, irmão. Nós somos muito amigos, ainda somos. Ele disse para mim o seguinte: eu estou numa péssima situação. Eu falei: ah, é? Fez alguma bobagem? Ele falou: não, meu filho me botou numa péssima situação. Eu falei: teu filho? Mas ele é tão pequeno, ele tinha 8 anos naquela época. Eu falei: o que foi que aconteceu? Ele chegou para mim e disse assim: pai, por que lá na igreja o senhor é tão joia, tão legal com as pessoas, o senhor é tão diferente, e quando chega aqui em casa, o senhor é desse jeito, o senhor grita, o senhor maltrata a mãe, o senhor diz palavras que não devia dizer, e lá na igreja o senhor é tão diferente, vamos mudar para a igreja?
Vocês estão entendendo, irmãos? Sabe, se o teu cristianismo não for genuíno na sua casa, não tem como. A casa é o lugar do teste. A casa é o nosso lugar em que o nosso cristianismo é testado. Então, sabe, nós estamos nessa tentativa aqui de volta às casas. Queremos voltar aos lares. Nós temos 8 grupos. Dá uma olhada depois, quando você sair aí, se você ainda não se inscreveu em um dos nossos grupos familiares. Nós queremos viver essa vida do lar, restaurar esses valores, a vida da casa. Se inscreva num desses grupos, porque a casa é uma coisa que pode mudar o mundo. Na época de Jesus, aqui na Bíblia, a experiência deles, as casas mudaram o mundo. Era das casas, as casas eram verdadeiras incubadoras. Sabe o que é uma incubadora? Eu não sei se vocês entendem essa palavra, mas uma incubadora é o seguinte: é onde você põe os ovos para chocar. Hoje galinha não choca mais ovo, né? Hoje tem as granjas enormes, aquelas coisas enormes. Então eles pegam os ovos e eles colocam lá numa temperatura ideal e aquele negócio tudo. Então as casas são verdadeiras incubadoras da vida de Jesus, em que a vida de Jesus então ali cresce, não madura, entendeu? Vem à tona. É ali que a vida é como um pintinho saindo da casca, saindo de dentro do ovo. É ali que a vida é nutrida, é gerada e se expande, vem para fora. Naquele tempo as casas eram assim. Nós desesperadamente, no tempo que vivemos, as casas precisam ser assim, sabe? As nossas casas, os nossos lares precisam ser uma resposta. Eu me lembro da casa do meu falecido sogro, o pai da Alice. Eu venho de uma família que não era cristã, e não tinha história de cristãos na minha família. Todo mundo era batizado, ninguém ia na igreja nunca. Segundo a minha casa, o meu pai e meus tios, eles diziam que a gente ia, a família costumava ir 2 vezes na igreja, quando nascia para ser batizado, quando morria para fazer o velório. 3, enquanto casava. 3 vezes na vida, na igreja. Então eu venho de uma família assim, infelizmente. Então o que acontecia? Eu não sabia, mas na casa da Alice tinha um negócio que me atraía lá. Tinha um negócio que me atraía. O pai dela levantava de manhã cedo, era um homem muito ocupado. Além da Alice. Além da Alice. Estou falando além da Alice. Mas tinha uma coisa diferente que me atraía que eu não sabia. Isso eu sabia. Eu não sabia o que era que me atraía. Ele era um homem tremendamente ocupado. Tinha muitas fazendas, tinha serraria, tinha coisas, tinha muitas coisas, fazia muitas coisas. Plantava soja. Era muito ocupado. E era pastor. Mas logo de manhã ele fazia o culto doméstico. Meio-dia, todo mundo precisava orar, ler. Tinha lá uma famosa caixinha de promessa, que tem aqueles versículos, né? Então cada um tirava uma promessa e lia, e aí orávamos. Era um negócio interessante, eu não sabia muito bem, mas eu era como que atraído para aquele ambiente. Sabe por quê? Porque na minha casa não tinha paz. Na minha casa não tinha paz. Não havia, eu não gostava de ficar em casa, eu me sentia mal, chegava em casa, precisava sair. Então vocês entenderam a importância dos lares? Sabe, os nossos lares precisam atrair. Amém? Vamos para frente. Características de uma igreja verdadeira. Capítulo 1, versículo 8 aí de Atos, diz a primeira característica: é uma igreja que vai. A Bíblia diz assim, que Jesus falou que nós temos que ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e toda a terra. É uma igreja que vai. É uma igreja que vai. À medida que vai sendo testemunha de Jesus. Outra coisa que nós estamos entendendo errado hoje em dia é testemunho. O que é ser testemunha de Jesus? Nós estamos entendendo errado. Nós pensamos que testemunhar de Jesus é uma tentativa de enfiar uma religião, conceitos religiosos na cabeça de alguém. Não! Testemunhar de Jesus, sabe o que é, em outras palavras? É deixar que o fruto do Espírito Santo, que está em você, porque segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, o Espírito Santo produz em você, no qual ele vive, um negócio chamado fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão. E aí vai.
Então o fruto do Espírito produz isso. Testemunha, ser testemunha, à medida que você vai, o Espírito Santo vai gerando esse fruto em você. Eu gosto de Ezequiel 47. Lá tem uma figura da igreja, que é como uma árvore plantada junto aos rios. Salmo 1 também diz a mesma coisa. Uma árvore plantada junto aos rios. E diz lá que de mês em mês essa árvore dá fruto bom para se comer. Gente, enquanto nós estamos vivendo no nosso contato com os nossos amigos, nós estamos dando fruto. Será que o nosso fruto é bom para comer ou é venenoso? Muitas vezes a gente acaba dando fruto venenoso e as pessoas se alimentam e acabam ficando pior do que eram. Pior do que eram, mas nós somos para ser testemunhas dessa maneira. Outra coisa, segundo a palavra de Deus, nós vamos ver um pouco mais à frente, Deus tem para você um negócio chamado dons do Espírito. Há uma lista dos dons do Espírito na Bíblia. Uma vez eu cataloguei mais de 70 dons do Espírito. Eu tenho um questionário. Se você quiser descobrir qual é o seu dom, fala comigo. Eu te dou o questionário, você preenche e você descobre qual é o seu dom. Aliás, todos deveriam saber os seus dons. Se você não fez esse questionário, me avisa, eu imprimo para você. Eu tenho alguns até impressos já, para quem quiser. Quando uma pessoa chega perto de você, Deus quer te usar através dos dons do Espírito. O que eu estou querendo dizer é que testemunho nada mais é do que eu e você sermos instrumentos na mão de Deus para abençoar as pessoas. A pessoa chega perto de você, então você começa a se mover. E o Espírito Santo começa a usar você. E Ele vai te dar um dom. Porque se você já tem Jesus, se você já tem o Espírito Santo, você já tem os dons. Porque os dons são do Espírito. Os dons não é uma habilidade pessoal tua, é uma habilidade do Espírito. Amém? Então os dons do Espírito. Há uma característica, a igreja que vai nos dons. A igreja que ora. Sabe, amados, com tristeza eu digo isso. Eu venho para cá todos os dias no meu escritório, fico aí. E eu gosto muito de trabalhar no meu escritório, acho que tanto que já orei ali, tem paz ali, eu chego ali, eu me sinto bem. E eu oro ali, venho todas as manhãs, eu oro de manhã, oro à tarde, oro à noite. Mas, amados, honestamente falando, nós não somos uma igreja que ora. Estou falando nós aqui, eu estou falando da igreja de Jesus. Falando dessa igreja, a ICC. Infelizmente, nós não somos uma igreja que ora. Nós temos aqui uma reunião de oração na quarta-feira. Nós começamos aí com uns 20 e 30, estamos nos reduzindo. Eu acho que na última quarta-feira nós tínhamos quantos pessoas? Tínhamos 13 pessoas. Quando a oração é um negócio de vida ou morte. Gente que não ora, não tem resposta. Jesus até faz uma reclamação do Evangelho de João, ele diz assim: olha, até agora nada tendes, porque nada pedis. Pedi e recebereis. Gente, hello! Jesus reclamando, ele quer abençoar a gente, mas a gente não ora. Não pede, até agora nada pede. Pedi e recebereis. Entenderam? É uma igreja que ora, uma igreja que serve. Uma igreja que serve. Sabe, nós temos que nos dedicar a servir. Tantas pessoas necessitam. Tantas pessoas necessitam. Uma igreja que sofre. Sabe? Desde o começo da história da igreja, a igreja é uma igreja que sofre. Eu não gosto disso. Eu gostaria de não sofrer, para ser honesto com você, mas a verdade é que a igreja de Jesus é uma igreja sofredora. E o Paulo disse que ele estava completando o sofrimento de Jesus. Se o Paulo falou, deve ter alguma coisa para mim e para você também. Completar. Está escrito na Bíblia. Eu não gosto, mas é isso aí. É uma igreja que sofre. Que isso não só está bem com Deus, quando está tudo bem comigo. Eu estou bem com Deus em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento. Alguém aqui na igreja compartilhou comigo algumas semanas atrás que é muito interessante o que está acontecendo na vida deles, no casal. Porque eles entraram num tempo de crise da vida deles financeira. E foi nesse tempo de crise financeira
que Deus mais abençoou. Eu falei, ó, caramba, agora eu não entendi. Tempo de crise e bênção. Eu falei o que aconteceu. Aí começaram a me contar as bênçãos que aconteceram. Como eles estavam pagando mortgage e agora estão pagando a metade do que estavam pagando. Reduziu não sei quanto por cento de tempo de crise. E aí foram me contando várias coisas. Eu falei, uau, é assim mesmo. Nós não vemos isso muitas vezes por falta de gratidão. Nós somos muito ingratos. Esse é um problema sério. É uma igreja que compartilha aquele ato de dar e receber. Compartilha. Ok? O que Deus fez de bom na minha vida, compartilha as necessidades. É uma igreja que envia. É uma igreja que come juntos. Agora, daqui a pouco nós vamos fazer isso. Aí no Atos 2:41 está dizendo que fazia isso a igreja. É uma igreja que proclama as boas novas, fala de Jesus. Segundo Paulo, nós temos que falar a tempo e a fora de tempo. É claro, nós vivemos aqui num país em que there is my problem. Eu não falo do meu problema. Esse é o meu problema. Então, a gente tem que pedir licença, permissão, mas a gente precisa pedir, vamos falar, vamos proclamar, vamos anunciar. Proclamação é um anúncio. Vamos anunciar. Outra coisa, é uma igreja que ensina. Nós, aqui na igreja, nós temos esse privilégio, temos bom ensino na igreja. É uma igreja que se reúne, uma igreja que cresce, aumenta, expande. Ponto número 3. O que mudou na igreja nesses tempos? Por que a gente está nessa confusão danada hoje em dia? O que mudou na igreja? Algumas coisas. Adoração. A adoração mudou de participação para observação. Gente, nós somos adoradores, todos nós, todo cristão, toda aquela pessoa que tem Jesus vivendo em si mesmo, que tem o Espírito Santo, é um adorador. Mas sabe o que acontece? Às vezes a maior adoração está se movendo, está acontecendo, a maior adoração acontecendo, e nós estamos observando. Mudou de adorador para observador. A gente hoje é assistente do culto. Muitas vezes, assistente do culto. Às vezes tem aquela atmosfera. Muitas vezes, aqui na igreja nós temos uma atmosfera, por exemplo, de cura. E às vezes, tem um irmãozinho lá precisando de cura, e ele é um assistente, ele não entra no mover, não é curado. Nós já tivemos nessa igreja curas tremendas. Nós tivemos AIDS curado aqui. Nós já tivemos problemas seríssimos curados aqui na igreja. Milagres, muitos milagres. Nós tivemos alguém que foi curado aqui na igreja, que já estava definhando AIDS, e Deus o restaurou. Uma bênção hoje. Agora é o seguinte: nós somos observadores. Observador não leva nada para casa. Observa, ok? Testemunho, que mudou na igreja. Testemunho mudou de relacionamento para uma arte de vender. Sabe o que é ser testemunho? É chegar perto da Cristiane e se relacionar. É chegar perto do nosso vizinho, do apartamento do lado, do townhouse do lado, da casa do lado, e começar a se relacionar. Mas hoje não. O testemunho mudou de relacionamento para vender uma ideia. Convidar para ir na igreja. Mudou. Não, eu creio que nós precisamos convidar, mas antes de convidar, preciso conhecer você. A vontade de Deus é que Jesus seja conhecido pelas pessoas em mim. Em mim. Isso que é testemunho. Liderança mudou de servidão para profissionalismo. Organização, profissionalismo. Ok? Ao invés de servir. Sabe quem é o maior líder hoje da igreja? É aquele que não serve. É comum você chegar na igreja, o melhor lugar de estacionamento tem a placa com o nome do pastor.
Ele não está lá para servir, está para ser servido. Por favor, não bote placa com o meu nome. Aliás, eu paro lá no fim, para dar o melhor lugar para os irmãos. Vamos ver onde está meu carro. E eu faço isso sabendo o que estou fazendo, de propósito. Então mudou, a liderança mudou, sabe? E ao invés de ser servir, mudou para profissionalismo, ser servido. Ok? Ser servido. Pastor, dificilmente está à disposição. Falar com alguns pastores é mistério. É muito difícil, não é acessível, não está lá no dia a dia, não está junto. Olha, irmãos, sabe qual que é uma coisa que, como servo, eu tenho feito bastante aqui? Agora eu no meio de um problema na coluna, ainda bem que Deus abençoou com a Viviane aí, que bota a minha coluna no lugar, mas se eu não fiz 50 mudanças nos 12 anos que eu estou aqui, eu não ajudei a fazer nada. Talvez muitos de vocês que estão sentados aí, eu ajudei a fazer a mudança. Carregar, negócio pesado, levanta, leva. É uma maneira de servir. É uma maneira de servir. Mas as pessoas estão para ser servidas e não para servir. A liderança deve ser a que serve, a que está primeiro, a que mais faz. Um dia eu recebi um amigo meu, e no dia que a gente fez aquela sua mudança, no dia da mudança dele, Isabel, e eu falei para ele, a gente tinha marcado para almoçar, eu falei, agora eu tenho aí um compromisso e tal, na parte mais da tarde, a gente fez aquela mudança da tarde, eu vou ajudar a fazer uma mudança. E aí a pessoa olhou para mim assim e falou, mas você vai ajudar a fazer uma mudança? Espera aí, deixa lá o pessoal da igreja fazer a mudança. Eu falei, não, mas eu estou livre, eu posso ir ajudar a fazer a mudança. E eu disse para ele, é ótimo fazer mudança, porque enquanto a gente carrega a mudança, a gente conversa, a gente fala, a gente vê as reações. O pastor tem que conhecer a ovelha. E conhecer ela na hora de fazer uma mudança é um excelente modo de conhecer. Você já vê se está irritado, não é irritado, como é que é a vida. E aí ele falou, não, mas você não pode fazer isso. Para que você foi fazer um PhD? Para fazer mudança. Eu falei, não, mas é que por natureza eu sou servo. Segundo Jesus, por natureza. Eu respondi exatamente assim para ele, por natureza. Então, mudou. Sabe? O líder não é mais o que serve. O líder é que tem um nome. O líder é que tem a foto dele na capa. Jesus, me livra disso. Me livra disso, Jesus. Mas essa foto é boa, o pastor Paulo aqui atrás, ó. Mas cadê a minha foto nesse negócio? Aonde? Mas eu estou sentado lá. Mas sabe como é que funciona hoje em dia? Como é que é o negócio do líder? A publicidade está no nome do líder. O líder se faz publicidade, é a primeira foto, a mais bonita, parece em tudo. Nunca vi servo assim, já viram? Mudou, servo. Nesse século não é muito mais assim. Missão, sabe como é que a coisa é? Missão mudou de ser missionário para apoiar missionário. Sabe, a igreja tenta deixar a coisa mais simples, mais palatável, mais comível, mais digerível. Então a gente diz assim, olha, é difícil você fazer missões, então contribua. Irmão, olha aqui para mim, todo mundo, fala. Olha aqui para mim, eu sei que a minha barba não é muito bonita, mas olha para mim, isso importa. Todo mundo olhando aqui para mim, no meu olho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus está dentro de você, se Ele vive a vida dele em você, você tem um missionário vivendo dentro de você. Eu quero ver como você vai dizer para mim que você não é um missionário. Não, pastor, eu não tenho chão. Pastor André, Grécia, o negócio dele. Pastor João, vai indo para a África. Gente, se eu tenho um missionário vivendo em mim, eu tenho que entrar, cair na real. Quem eu sou missionário, porque não é possível ter um missionário vivendo em mim se eu não estou sendo missionário. Eu estou abafando a vida do missionário que vive em mim, porque esse é missionário
24/7, como a gente diz aqui. Ele não é missionário só no fim de semana, ele é um missionário sempre. Missionário, irmãos, a definição de missionário hoje em dia foi corrompida. Porque a definição de missionário que nós temos hoje é aquele que vai lá longe. Mas a definição de missionário aqui no Atos 2, 42 em diante que está aí, ou antes, no Atos 2, Atos 1, versículo 8, diz: em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe aonde o missionário começa? Onde ele está. Mas hoje não. O missionário, para dar ibope, ele quer logo, ao invés de começar onde está, ele quer pular daqui para a Grécia. Né, André? Mas o André começou onde ele estava. Não é o caso dele, estou citando ele porque está na Grécia. Ele começou aqui. Se preparou, estudou, serviu e foi. Tá? E há missionários que Deus tem um chamado específico. Muitos Deus tem um chamado específico. Para algum lugar, então você vai. Mas começa aqui. Então, missionário, missões, mudou. Corpo, mudou de edificação para entretenimento. Irmãos, presta atenção, isso me dói no coração. A vida de corpo, essa que nós estamos tendo aqui agora, a igreja, a vida, mudou de edificação para entretenimento. Sabe, temos que ter, é um entretenimento. É um entretenimento. E isso é verdade. É verdade. Eu não sou contra o uso de tecnologia. É muito bom ter um telão, a gente põe lá as coisas que quer, passa o filme. Mas a mudança de edificação para entretenimento. Eu não vou naquela igreja, por quê? Porque é aquele mesmiço. Prega a Bíblia, fala da Bíblia, canta. Não tem nada assim atraente. Tanto que hoje o trauma de um pastor é: o que eu farei para atrair? Que programa que eu posso fazer para atrair pessoas? Você está vendo essa igreja? Nós temos aqui um bom facility, né? um bom esquema aqui, prédio. Nós temos aqui um bom lugar, muito bom lugar. Agora você está vendo como é que estão nossas cadeiras? Eu quero que elas estejam cheias. Mas eu quero que elas estejam cheias pelo motivo certo, com as pessoas que sentam nelas pelos motivos certos. Olha, eu sei muita coisa que eu posso fazer para a gente encher a igreja. Mas sabe qual que é a minha experiência anterior? É 30 e não vou nem dizer que senão vão pensar que eu sou meio dinossauro, meu tempo de pastor. A minha experiência é que quando você traz as pessoas com motivação errada, você aperta, não sobra nada. Então, qual é a motivação pela qual você sentou hoje na igreja? Qual a motivação pela qual você está vindo? E eu só quero dizer para vocês, o culpado são os líderes, porque eles estão dando a motivação errada, estão oferecendo a motivação errada para mim. Quando a gente estava pensando no programa da reunião de oração na quarta-feira, alguém comentou comigo: pastor, ninguém vai ir na reunião de oração, ninguém quer ir na reunião de oração. Eu falei: mas nós vamos fazer uma reunião de oração porque essa é a motivação correta. A Bíblia diz que a gente deve fazer. E nós vamos orar uns pelos outros e vamos abençoar. Claro que quem não pode vir, não pode vir, pronto. Não tem que se sentir culpado. Mas é o seguinte, tem tantas vezes que nós ficamos na casa e não temos absolutamente nada para fazer. Às vezes na frente da televisão. Então por que não vamos orar? Se não estamos precisando de oração, vamos orar por alguém, porque eu garanto para você que você deve conhecer várias pessoas que estão precisando. Então, oração. E é mandado orar sem cessar. Então, olha só. Mudou. Corpo para entretenimento. A igreja de entretenimento. Olha só. Tanto que, você sabe por que o horário da igreja mudou para 11 horas? Para ser bom para todo mundo. A gente sai e já vai para o almoço. Confortável. Qual é o melhor horário? Pastor, vai fazer a igreja às 6 da tarde? Não vai ninguém. Porque no verão vai todo mundo para o lado. No inverno está muito frio. Se terminar no tarde, aí tem muita coisa para fazer em casa, preparar para o dia da manhã. Então, sempre vai ter um monte de coisa, e algumas coisas até justas.
Justas no sentido que a gente não quer mais pagar preço hoje em dia, para nada. Tocou no nosso lado, não veio, ok? Então essa visão mudou. Prédios mudaram de funcionais para sagrado. Verdadeiro lugar sagrado. Não é um negócio funcional, mas é um lugar sagrado. Não, aqui no salão do templo, não. Pera aí, mulheres, o que vocês fizeram ontem aqui no salão? Pastor Paulo, onde é que estava o senhor? O senhor tinha que ter proibido esse negócio, porque a mulherada fez um negócio aqui de maquiagem aqui dentro do salão. Aqui, no lugar do culto. Tem muita gente que tem essa ideia. Nós não temos, porque é isso que as mulheres fizeram aqui ontem. Porque nós não temos a ideia, mas tem gente que pensa que determinado... não faço determinadas coisas aqui dentro, mas lá fora... faço. Vocês entenderam? Como é que fica o negócio? O erro. O que mudou na igreja? Finalmente vamos para o último aqui, crianças. Mudou da mão dos pais para a mão dos estranhos. E essa é a verdade. E aí a gente pode dizer, não, nós estamos vivendo nesse tempo, essa é a cultura, é babysitting, blá 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 blá. Às vezes tem uma babysitting endemoniada cuidando dos filhos dos crentes. Já vi isso. Que a criança chegava possessa em casa. Eu já vi isso acontecendo. Quando você tem um babysitter que é muito cheia do Espírito, uma bênção. Mas às vezes está entregando as crianças, sabe? Ao invés de fazer lá na casa, ensinar eles a lerem a palavra e tal. Aí, não. A professora Andréa, ela é líder das professoras aqui na igreja, é professora na vida real, é líder das professoras de criança, entrega na mão dela para educar os nossos filhos, ensinar de Jesus para os filhos. Gente, devia ser na casa. Devia ser na casa. Passou da mão dos pais para a mão dos estranhos. Vamos terminar, né? Esse negócio está ficando muito. Quarto ponto aí do boletim de vocês. Como melhorar? Descobrir os seus dons. Gente, se você é cristão, se você tem Jesus, você tem um dom. Sabe? Jesus contou uma parábola. Ele contou uma parábola de um homem que, muito rico, foi viajar. Chamou seus servos, deu um talento para um, 2 para outro, 5 para outro, e diz o texto, segundo a capacidade. Ele foi viajar. E aí ele voltou da viagem. Ele chamou o pessoal e disse assim, vem cá, presta conta dos teus talentos. O que chegou que tinha recebeu chegou e falou assim, Senhor, tem muita capacidade, e eu sei que o Senhor colhe onde não plantou. O Senhor é duro na queda. Então sabe o que eu fiz? Eu enterrei o meu talento. Aqui está, toma. Aí sabe o que Jesus conta na parábola? Diz, tira o talento desse dá para quem tem mais. E ele vai para o lugar de fogo e ranger de dentes, que no palavrado bíblico quer dizer inferno. Aí vem outro que tinha 2. Ele diz, Senhor, aqui estão os 2 que o Senhor me deu, mais 2 que eu produzi. Aí Jesus diz, servo bom e fiel, serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aí vem que tem 5 e faz a mesma coisa. Então, gente, existe uma responsabilidade perante Deus. Nós temos os dons que o Senhor nos deu. Às vezes não estamos nem conhecendo ainda. Eu não quero ser o pastor de uma congregação que não sabe quais são os dons que tem. Gente, eu tenho um questionário, se você quiser. Se você não disser não, questionário, pastor, é muito impessoal. Um bom questionário. Você descobre os teus dons mesmo. Acabamos de fazer isso. Estou ministrando hoje à noite, amanhã à noite, segunda-feira à noite, terminamos de ministrar sobre os últimos, sobre os dons. Um grupo de discipulado que eu tenho aqui na segunda, na igreja. Mas se você não quer fazer, me chama. Eu converso com você, eu oro por você, e você vai saber qual é o seu dom. Eu ministro na sua vida, você vai saber qual é o seu dom. Ok? Então, descobrir os dons. Usar os nossos dons, porque não é só descobrir, você tem que usar os seus dons.
Ok? Usar os nossos dons em oração. Não fazer nada que Deus não esteja fazendo. Sabe o que será? Esse era um lema de Jesus. Jesus diz, João 5,19: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Não fazer nada que Deus não esteja fazendo. Amém? Fazer alguma coisa. A fé sem obras é morta. Irmão, faz alguma coisa, porque Deus tem alguma coisa para ser feita. Conclusão: somos membros inativos no corpo? Cuidado. Membro inativo, como é que diz aí? Se atrofia e morre. Vamos repetir comigo? Membro inativo se atrofia e morre. Nós não somos membros inativos. Deus tem um propósito para mim e para você. Nós somos para ser membros ativos. Olha, irmão, você sabia que aqui na igreja, ou aí na tua vizinhança, ou em qualquer outro lugar, deve ter gente que está desesperadamente necessitando do dom que Deus deu para você. Porque o dom é para a gente servir as pessoas. Então você é especial na mão de Deus. Perguntas? Já sei quais são os meus dons espirituais, estou me movendo através deles? Isso é com você. Quais são os 3 maiores empecilhos que tenho encontrado para me mover nos dons? Quais as atitudes práticas que eu tomarei para solucionar esse problema? Quais são as atitudes práticas? Vamos orar, curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Os lares, a igreja, temos que voltar ao padrão, aos padrões bíblicos. Aquilo que Deus constituiu para ser, temos que voltar. Vamos orar.